Bom dia, estamos hoje aqui com a doutora Margarete Maciel de Almeida Santos, ex-diretora do PROCON de Caratinga, Minas Gerais. Vamos entrevistá-la sobre o direito do consumidor e lacunas contratuais. Bom dia, Margarete. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos vocês, estudantes. É um prazer estar aqui para poder falar para vocês um pouquinho do direito do consumidor, a experiência que eu tive lá no PROCON de Caratinga. Bom, começando, qual a definição de direito do consumidor? Olha, o direito do consumidor são normas que são para tutelar o consumidor. O que acontecia? Antes do direito do consumidor, que é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, não havia uma regulamentação, um equilíbrio, diríamos assim, numa relação de consumo. De um lado existe o fornecedor, do outro lado existe o consumidor. Esse fornecedor, que é aquele que fornece serviços mediante uma remuneração, né, serviços e produtos mediante remuneração, que poderíamos chamá-los de fornecedores, incluindo aí comerciantes, importadores, distribuidores, fabricantes. O Código de Defesa do Consumidor, ele reúne vários, né, grupos que definindo como fornecedor aqueles que oferecem um serviço ou um produto mediante o pagamento. E então, desse lado aí, o fornecedor, de outro lado, o consumidor, que é aquela parte mais fraca, a parte vulnerável da relação de consumo. Diríamos até que ele é um hipossuficiente, ou seja, ele não conhece as técnicas que são usadas para que o fornecedor utiliza para fabricar seus produtos e serviços. E com o Código de Defesa do Consumidor, que veio a partir de 1990, que o Código é uma lei de ordem pública. Isso quer dizer, uma norma pública, é uma norma de interesse social e que não pode ser desobedecida de forma alguma. Então, com essa nova lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, o que aconteceu? Tirou as relações, que são relações de consumo, e levou para o âmbito do direito do consumidor. Então, todo aquele consumidor que lá pelo Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 2º, define que é a pessoa jurídica ou física que compra um serviço, né, sendo este destinatário final. Né? Ele não pode revender esse serviço, porque se ele revende, aí já existe uma relação mercantilista que já vai lá para o Código Civil. Muito bem, muito bem. Agora eu queria que a senhora exemplificasse para a gente, desse uma relação entre o direito do consumidor e as lacunas contratuais existentes em contratos hoje entre o fornecedor e o consumidor, e desse alguns exemplos. Como eu havia dito, a relação de consumo, né, que existe de um lado o fornecedor, do outro lado o consumidor, e precisa haver aí, né, um nexo causal, porque nós temos duas responsabilidades no Código de Defesa do Consumidor, que é a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, que ela está lá do artigo 18 ao artigo 25, esse produto simplesmente ele não funciona. E o artigo do 12 ao artigo 17, que é a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Essa responsabilidade aí do fato, ela já causa algum acidente ao consumidor. Então, esse acidente tem que haver um nexo causal, uma causalidade, né, entre aquilo que foi ofertado e aquilo que do que apareceu, o dano que houve, né, para o consumidor. Então, nesses contratos, geralmente, que são contratos de relação de consumo, geralmente são contratos de adesão. Ou seja, o consumidor ele adere àquele contrato sem discutir quaisquer cláusulas. Por exemplo, lá no serviço de luz da sua casa, de água, né, de telefonia, você compra, quer fazer parte de um tipo de telefonia, né, lá da Oi, da TIM ou da Claro, você adere àquelas cláusulas, né? As cláusulas não podem ser, elas são decididas unilateralmente, ou seja, o fornecedor, né, ele fala aquelas cláusulas e o consumidor adere às cláusulas, né? Chama-se então o contrato de adesão. E muitas vezes, em contratos bancários, muitas vezes, em contratos publicitários, porque também lá no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, define-se o consumidor como aquele que é indeterminável. Ou seja, uma propaganda que passa, que veicula, se as informações não forem claras e precisas, o que o código quer? O código ele é baseado no princípio da boa-fé.
né? Lá, como eu falei, é uma lei de ordem pública, é uma lei de interesse social, não pode ser desobedecida, está lá na Constituição Federal. E o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele quer garantir os princípios da boa-fé, da dignidade, do respeito ao outro, da solidariedade. E essas cláusulas, muitas vezes, em contratos bancários, contratos publicitários, às vezes há omissões, há lacunas que não levam ao consumidor as informações claras e precisas, de modo que ele entenda o que está sendo contratado, né? Então, por exemplo, vamos colocar um caso que eu achei muito interessante. Aí existia um tempo atrás um chocolatado, como nós sabemos, toda mãe quer que as crianças tomem leite. Por quê? Porque o leite ele é bom para o fortalecimento dos dentes, ele é bom para o crescimento. Então, a gente fica super feliz quando nossos filhos tomam leite. Então, saiu propaganda de um achocolatado que falava, vinculava da seguinte forma: assim que a criança tomava o achocolatado, que misturava no leite, né, ela usava a roupa de super-homem e saía voando pela janela. E o que ocorreu? Ocorreu lá em São Paulo que uma mãe comprou a roupa, né, do super-homem para a criança, entusiasmada com a criança passar a tomar leite, com o achocolatado lá misturado. E a criança, a mãe saiu para trabalhar, deixou com a babá, a criança tomou o leite, né, misturado lá com o achocolatado, e logo após, ao vestir a roupa, eles resolveram pular no 15º andar. Então, o que vocês acham que aconteceu? Né? Então, isso daí incita a criança a cometer erros. Esse tipo de propaganda que não põe as informações claras e precisas. No caso, né? informações omissas. Omissas, né? E também incita o outro a violência. E eu já ouvi um outro caso também sobre micro-ondas. É questão, Gabriela, da oferta, né? É aquilo que é veiculado, conforme eu te falei, porque a publicidade e a propaganda, ela é um contrato também, né? Mesmo aquela pessoa que está assistindo a propaganda, mesmo que ela não contrate, ou seja, que ela não compre aquele produto, ela está sendo vítima ali da falta de informação, né? Do que está sendo veiculado. Ela pode simplesmente pedir que aquela propaganda seja retirada do ar, porque realmente está incitando a criança, está sendo enganosa, está trazendo malefício à sociedade. Esse caso aí da questão do micro-ondas é um caso bem interessante, porque quando surgiu o micro-ondas, não havia informações como o código que né, claras e precisas do que você colocaria no micro-ondas para poder esquentar, para poder facilitar a sua vida, né? Porque o micro-ondas é para facilitar a vida. E o que aconteceu? Nos Estados Unidos, uma senhora, ela com seu gatinho de estimação, ela deu banho no gatinho. E após ela dar o banho no gatinho, ela resolveu colocar no micro-ondas para poder secar rápido, né? E aí o que aconteceu? O gatinho explodiu dentro do micro-ondas. Então, aí depois disso... E ela fez isso devido ao gatinho? Devido à falta de informação que animais não poderiam, né, ser colocados dentro do micro-ondas, né? E aí depois disso apareceu um gatinho e um X, né, indicando que você não pode colocar animal no micro-ondas. Isso tudo aí são informações, falta de informação, né, é oferta, é aquilo que está sendo veiculado e que induz o consumidor, né, ao erro. As lacunas contratuais. As lacunas contratuais, diríamos assim. Então é isso, doutora Margarete, muito obrigada. Agradeço a você pela oportunidade de levar aos alunos e levar a você um pouquinho da informação, né, sobre o direito do consumidor, sobre as lacunas existentes nos contratos, essa questão dos fornecedores sempre quererem, né, ganhar mais. Uma questão tão recorrente no nosso dia a dia. Isso. Então é isso, espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Muito obrigada, bom dia.